Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à primeira aula do canal Os Ensinamentos de Jesus Cristo e Você. Esse você é para que cada um de nós entenda a relação que existe entre o que Cristo ensinou e o que você pode fazer com a sua vida. Conhecimento sem prática não traz crescimento, não traz mudanças. E antes de falar sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, nós precisamos entender quem ele foi e quem ele não foi. E é claro que as suas palavras, por si só, elas podem testificar dele. Afinal, os seus ensinamentos, eles perduram por milhares de anos e continuam a converter pessoas no mundo inteiro. O próprio resultado, ou seja, a mudança que essas palavras trazem à vida de alguém, por si só, já atesta que ele viveu e que ele era quem ele disse que era, o Filho de Deus. É claro que todos nós somos filhos de Deus, mas quando se diz que ele é o Filho de Deus, e ele se chamava de o Filho do Homem, tinha uma outra conotação. Era de que ele era o Filho enviado, o escolhido, o ungido, aquele que tinha vindo para essa terra com uma missão especial dada pelo seu Pai, que era de se tornar o Salvador da humanidade, o meu e o seu Redentor. E à medida que nós formos passando por essas aulas, nós vamos entender como cada um de nós, como você pode mudar a sua vida, a sua visão do mundo e das coisas através de Jesus Cristo. Muito bem, durante a nossa aula de hoje, como o título do vídeo já diz, nós vamos falar dos símbolos sagrados que se remetem a Jesus Cristo e que testificam sobre quem ele é. Mas antes de nós falarmos sobre isso, nós precisamos entender quem ele não é. Quem ele não é? Cristo foi um grande pensador, como Sócrates, Platão e outros foram. Por mais que esses homens tenham sido inteligentíssimos e tenham deixado pensamentos que perduram pelos anos, esses ensinamentos não têm o poder de converter a mim, de converter a você, converter a alguém, de mudar vidas. Ele foi um profeta, como Moisés, como Elias, como Abraão. Cristo foi muito maior que os profetas. Na verdade, os profetas profetizaram, testificaram e ensinaram sobre ele. Cristo foi um homem como todos nós. Sim, Cristo foi um homem. Ele viveu nessa terra, mas ele tinha diferenças especiais, a começar pelo fato de que ele era filho literal de Deus na carne. José era o seu tutor, o seu padrasto, mas Maria, sendo virgem, engravidou e concebeu verdadeiramente o Filho de Deus. Cristo, então, ele tinha a mortalidade que ele herdou da mãe e tinha características imortais que ele herdou de seu pai. E agora, após nós falarmos sobre quem Cristo não foi, nós vamos falar dos símbolos especiais, sagrados que se remetem a ele, e através destes, nós vamos procurar entender quem ele foi e especialmente quem ele é. Quando Cristo nasceu, os judeus estavam sob o jugo de Roma. Eles estavam cativos. Internamente, eles estavam divididos. Os judeus eles estavam esmagados emocionalmente, espiritualmente. Eles não podiam viver as suas leis na sua totalidade. Eles estavam sem dignidade. A esperança deles era o Messias prometido. Essa era a situação no período em que Cristo nasceu nesse mundo. Mais tarde, Jesus Cristo deu um ensinamento de como os judeus poderiam se libertar da escravidão que eles se encontravam. Não era, no entanto, o tipo de libertação que eles esperavam, porque eles esperavam uma libertação física da escravidão que eles se encontravam. Eles estavam sob o jugo de Roma e aquilo estava massacrando eles. Cristo disse em João 8,32: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará."
E o que é a verdade? A resposta está em outro ensinamento de Jesus Cristo, que está em João 14,6. Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é a verdade. Conhecer a verdade que liberta é conhecer a Cristo. Sem Ele não importa o que nós tenhamos vivido, não importa o que nós consideremos importantes nessa vida. Nós jamais seremos livres verdadeiramente sem Ele. Um dia Cristo entrou numa sinagoga, ele abriu o livro de Isaías e ele citou uma escritura referindo-se a si mesmo. A escritura dizia o seguinte: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a apregoar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A verdade, ela é o primeiro símbolo que nós mencionamos nessa aula, devido à sua importância. Cristo é a verdade. É através dele que vem a libertação espiritual. Sabe onde Cristo nasceu? Ele nasceu na cidade de Belém. Sabe o significado de Belém? A palavra Belém, ela deriva do hebraico pelo latim Bethlehem, sendo que o seu sentido mais comum no hebraico é casa do pão. Coincidência? Mais tarde Cristo disse: Eu sou o pão da vida. O que significava? O pão alimenta o corpo. Ele simboliza o alimento que supre as nossas necessidades fisiológicas, físicas. Da mesma forma, Cristo, ele supre as nossas necessidades espirituais. Ele é o pão da vida. Cristo nasceu entre os animais. Ele foi chamado por João, simbolicamente, de o Cordeiro de Deus. Será se foi uma outra coincidência? Cristo ele nasceu quando os cordeiros estavam sendo sacrificados para a Páscoa judaica. O que o cordeiro tinha a ver com ele especificamente? Disse o elder Jeffrey R. Holland: João escolheu o mais antigo e talvez o mais reconhecido símbolo na tradição religiosa de seu povo. Ele usou a figura de um cordeiro sacrificial, oferecido em expiação pelos pecados e pelas tristezas de um mundo decaído e de todas as pessoas decaídas que nele habitam. Os mesmos cordeiros puros e limpos sacrificados pelos sacerdotes do Velho Testamento, assim como do Novo Testamento, eram o símbolo do Deus que se fez homem para ser sacrificado pelos pecados do mundo. As Escrituras, elas registram que os primeiros a serem anunciados que o Cristo havia nascido foram os pastores. A eles aparece um anjo que anuncia o seu nascimento e mais tarde Cristo disse: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. É sabido que os pastores de ovelhas as conheciam, eles cuidavam delas. Quando vinham os lobos, ele arriscava a própria vida para salvá-las. Simbolicamente, Cristo é o bom pastor, que apacenta aqueles que o seguem e dá a vida por eles. Quando Cristo nasceu, o mundo estava em escuridão. Para os judeus, o jugo de Roma havia tirado deles a liberdade, a capacidade deles plenamente gozarem da felicidade, da confiança de serem o povo escolhido de Deus. Então, uma nova estrela nasce no céu, rompendo a escuridão, que simbolicamente representava a escuridão espiritual
de cada um que não tem Cristo em sua vida. Mais tarde, o próprio Jesus diria: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Cristo nasceu para cumprir a profecia de Oséias, que disse: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Lembram quando José e Maria tiveram que fugir para o Egito, porque Herodes havia mandado matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos? Quando chega o momento, Herodes havia morrido, e o Senhor diz que eles podem voltar, eles vêm e passam a viver na cidade de Nazaré. E é lá que a família de Jesus vai estar vivendo quando ele começa a sua missão aos 30 anos de idade. Nazaré significa ramo. Simbolicamente, Cristo é um ramo da casa de Davi. E simbolicamente também Jesus é o ramo divino que foi criado no lugar que quer dizer ramo. O profeta Jeremias, ele também profetizou: Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo, um ramo de justiça, e fará juízo e justiça na terra. Jeremias 33:15. No livro de João, capítulo 3, versículo 5, Cristo ele diz: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele está falando do batismo aqui. Se você colocar no Google, você saberá algo sobre o Rio Jordão, o local onde Cristo foi batizado. E nós temos mais um símbolo aqui. Diz lá assim: O Rio Jordão, no Oriente Médio, é o rio mais baixo do mundo. Ele deságua no Mar Morto 400 metros abaixo do nível do mar. É um rio importante para cristãos, judeus e muçulmanos, pois está localizado em uma área considerada sagrada pelas 3 religiões. Ele então foi até o lugar mais raso ali daquele rio. E ele foi mergulhado como sendo sepultado, simbolizando que ele estava indo abaixo de todas as coisas, para depois subir acima de todas as coisas para nos salvar. O local do batismo de Cristo foi nos arredores de Betabara, que significa casa do ribeiro, ou a casa da passagem. Jesus escolheu aquele lugar em comemoração à travessia que os fiéis israelitas fizeram, liderados por Josué muitos anos antes. Isto ele fez como um símbolo de que o batismo é uma travessia espiritual rumo ao reino de Deus. As montanhas e os montes sempre foram lugares em que Deus aparecia aos seus profetas e revelava coisas importantes a eles. Assim como foi com Moisés, assim como foi no Monte da Transfiguração, e em outros momentos da história de Israel. Como se as montanhas elas representassem um local sagrado, como um templo, onde Deus se revelaria. Cristo, ele também usou as montanhas para ensinar. E foi numa delas que ele deu um dos seus sermões mais conhecidos, um dos seus maiores sermões, que é o Sermão da Montanha. Lá foram ensinados muitos princípios e doutrinas que, se aplicados na vida, podem levar alguém lá de baixo do seu estado decaído até o cume dos montes, que simbolicamente é a presença de Deus. Simbolizava também que todos temos montanhas a galgar nas nossas vidas, mas que, seguindo os seus ensinamentos e buscando seguir o seu exemplo, nós podemos subir passo a passo até alcançarmos a vida eterna. O último símbolo que eu vou utilizar é esse que eu vou mencionar agora. E eu quero deixar muito claro que existem centenas de outros símbolos que se remetem a Cristo e a sua divindade.
Este agora está na figura de um jardim. Assim como no jardim do Éden iniciou a história do homem na terra, foi num jardim que se deu o evento mais glorioso e importante sobre Cristo e a nossa salvação. Cristo subiu no Monte das Oliveiras e ele foi até o jardim chamado Getsemane, que ficava situado ali perto. Foi nesse jardim que Cristo se dirigiu na noite em que Judas o traiu. Nesse lugar é onde o fruto fresco, as azeitonas, são colhidas das muitas e milenares árvores, oliveiras, que estão lá. Essas árvores, e especialmente o seu fruto, são muito importantes para a casa de Israel. É muito importante que nós lembremos disso ao falarmos desse simbolismo. Quando as azeitonas elas eram colhidas, elas eram depois espremidas para tirar delas o óleo, a oliva. A palavra Getsemane, em aramaico, ela significa lagar de azeite. Era o lugar onde as azeitonas elas eram espremidas. Ali, naquele lugar, Jesus Cristo tomou sobre si o peso dos pecados do mundo e simbolicamente ele foi espremido pelas nossas iniquidades, no que é chamado de expiação, que é o ato de pagar por algo que você cometeu. No caso aqui, eram os pecados. Mas não eram os pecados dele, eram os nossos pecados que ele estava pagando. E ao contrário do que muitos do mundo acham, que Cristo pagou e agora nós não temos mais responsabilidade com os nossos pecados, alguns dizem, por exemplo, todos nós vamos ser salvos. Isso não é uma verdade, por tudo que ele ensinou. Vamos dizer que você tem uma dívida e que por não pagar você vai ser preso. Chega então um amigo que diz, você não precisa ser preso. Eu posso pagar a dívida por você. Eu posso assumir isso por você. Mas você terá a partir de agora um compromisso comigo. Haverá alguns termos, mandamentos que você vai precisar seguir. E se você fizer, você não precisará pagar por sua dívida. E ainda receberá um lugar comigo onde eu moro. E será feliz para sempre. Mas se você não o fizer, terá que enfrentar as consequências das suas escolhas. Você aceita? E aqui estamos eu e você, e cada pessoa dessa terra. Por não podermos pagar pelos nossos pecados sozinhos, por causa da justiça, nós precisamos de um mediador. Nós podemos escolher ficar em nossa prisão espiritual ou deixarmos que a dívida paga nos leve ao encontro, ao compromisso de seguir a Cristo e ter uma vida abundante e eterna para todo sempre. Ele pode ser esse mediador, mas nós precisamos escolher isso. O sangue derramado por Jesus naquele momento foi consequência do amor que ele tinha por nós, a ponto de ter sido espremido pelos pecados do mundo, saindo dele o óleo da vida. E por fim, o azeite provindo das azeitonas, quando consagrado, era utilizado para as unções e preparos para serem utilizados desde o Velho Testamento em cerimônias do tabernáculo e do templo. Ele também é um símbolo de pureza e do Espírito Santo e sua influência. Então, todas as vezes que você lembrar ou se deparar com esses ensinamentos sobre o óleo de oliva consagrado para as unções para as quais ele era e é utilizado, você precisa se lembrar do que custou a consagração original, do sangue que ele simbolicamente representa. Cristo é o Filho de Deus, nosso Mestre. Cada um de nós precisa dele tão desesperadamente quanto precisamos de ar para viver. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por ele. Muito bem, eu quero terminar a nossa primeira aula dizendo que por tudo isso que vimos, por todos os símbolos que estudamos aqui, e existem muitos outros que atestam a divindade de Cristo, mas a começar por esses,
incluindo as milhares de vidas que na história foram e têm sido mudadas pelo homem e profeta Jesus Cristo, tudo atesta que ele não foi só um homem comum, que ele não foi somente um profeta, mas sim, de fato, ele foi o nosso Salvador, o nosso Redentor e verdadeiramente o Messias enviado, o Filho de Deus. Eu quero testificar para você que Jesus Cristo vive e ele é o nosso Salvador. Ninguém vai ao Pai senão por ele. A partir da nossa segunda aula, nós vamos começar a estudar o texto das Escrituras. Não percam as próximas aulas, ativem o sininho para vocês serem notificados. Se ainda não o fizeram, se inscrevam aqui no canal e compartilhem para que outros também tenham acesso a estes ensinamentos. Um grande abraço e lembre, conhecimento sem prática não traz crescimento e nem mudanças.